Bem-vindos! Agora eu vou receber aqui uma convidada que aplicou, que é médica, que aplicou o método consultório high ticket, que vem aplicando o método consultório high ticket há muito tempo, aliás, mais de um ano até, e vocês vão ver essa jornada de como foi implementar esse método no consultório dela. E ela vai falar um pouco como que foi a jornada dela de implementar o método. Tudo bem? Oi, Obrigada por tudo estar com a gente bem? no sábado, Elaia. Que bom, que bom. É bom estar aqui de novo. Muito obrigada por estar aqui. A gente já se conhece tem um tempo, né? Quanto tempo É, atrás que você me conheceu, que você entrou? tem 2 anos e pouquinho. Já? 2 anos. Já, 2 anos. Já tem dois. Caramba, passa muito rápido. Eu Muito falei um ano rápido. agora. Não, tem dois. Tem 2 anos. Dois Já. anos. E conta aqui para quem está assistindo a gente. Você já tinha me conhecia antes? Você me conheceu como? Pela internet? Como é que foi? Na verdade, não foi ninguém assim que me apresentou, não. Eu vi na internet que eu estava em busca, né, de alguma coisa para melhorar meu atendimento, melhorar minha performance no consultório, né? E aí eu procurando, né, na internet, aí eu achei. E comecei a ver que batia com as coisas que eu pensava, né? Mas que eu estava, às vezes, não colocando as coisas, em sequência, né? Como elas deveriam estar. Muitas das coisas que você fala, eu já pensava dessa forma para fazer para o paciente, mas eu não sabia como fazer, né? Então aí isso que me chamou atenção, na verdade. Me chamou atenção como fazer, né? Então aí eu me interessei, fiz a Semana Fature o Dobro, fui uma super comprometida, fiquei lá 7 horas da manhã Eu tentando, lembro. fazer, né, a inscrição do curso. E assim foi, assim começou tudo, né? Você teve alguma dúvida na hora que você entrou, que vai ser esse momento na segunda-feira que a gente vai abrir as vagas, se você ia conseguir implementar um método, como é que você ia fazer, como é que era a sua rotina naquela época? Porque eu lembro que você estava, né, em Mantena, cidade de 40 mil Isso, habitantes, que você isso. atendia em outras cidades. Aham. Na verdade, eu tinha um pouco de receio em relação à minha cidade ser muito pequena, né? Eu Eu falei, lembro. bom, será que funciona, que não funciona e tudo, mas com a Semana Fatura o Dobro, com todo o conteúdo que tem, né, dentro do seu Instagram, dá para ver que não é assim, você não precisa ter nada para você implementar, né? Basta você mudar o seu pensamento. Isso eu vi muito, assim, muito claro para mim, mas eu não sabia como fazer isso, né? Então aí eu estava numa transição, eu estava saindo, na verdade, eu estava pensando, né, em sair de uma sociedade. E o curso veio para me impulsionar mesmo, sabe? Para poder virar e falar assim: olha, quer saber? Eu vou sair e vou voltar lá para dentro do consultório, onde eu já não, eu já atendia num consultório dentro do hospital, e era um consultório muito pequeno, mas eu Lembro. falei assim: olha, eu vou sair da minha sociedade e vou voltar para dentro do meu consultório pequeno. E vou implementar lá, vou começar a implementar lá, tanto lá quanto em Barra de São Francisco, que é uma cidade muito próxima, e Sim. quanto em Mantena, que eu tenho um consultório também dentro de um hospital, e tenho ele até hoje. E aí, ou seja, aplico o método nos dois lugares, né? E voltei para dentro do hospital, e assim eu comecei a fazer o curso e comecei a fazer as coisas dentro do hospital, né? Então eu tinha uma sala que era sublocada, né? E aí eu não tinha uma secretária própria, então Não. eu fui implementando as coisas, na verdade, mudando o meu pensamento com o curso, né? Implementando aquelas coisas ali dentro do consultório, junto com o paciente, e depois implementando fora, que eu digo com a secretária, com outro lugar, com outras coisas. Então, nada foi assim, pá, de uma hora para outra, não. Lógico, Foi uma, até porque isso não foi uma existe. escadinha, foi Sim. uma escadinha que foi indo, indo até chegar aonde chegou, né? Você
os resultados, quanto tempo você demorou para ter resultado, para recuperar o investimento Na no valor do verdade, curso eu que você comecei a começou a ter ver? resultado na Semana Fature o Dobro. Por- Porque eu fazia atendimentos domiciliares, né? Lembro. Então, aí, o primeiro paciente que eu mudei algumas coisas, fiz algumas técnicas e tudo, foi com o paciente domiciliar. E aí, eu já mudei o preço, né? Logo assim, quando eu comecei a entender ali na Semana Fatura e Dobro, né? Comecei a entender um pouco como funcionava, mesmo sem entender o método todo, eu fiz isso, né? Fiz isso, implementei algumas coisas que eu achava que deveria. E aí começou na Semana Fatura o Dobro, que foi realmente um aumento de 40, quase 50%, né? E eu não tive objeções. O meu grande choque foi esse, que eu não tive objeções no início. E aí eu falei, bom, essa moça deve estar falando alguma coisa que pode funcionar. Que realmente as objeções, assim, elas existem e tudo, mas elas, quando você vai fazendo, de acordo com o que você vai orientando, elas quase não surgem até, É, né? Porque elas quase não surgem. Na verdade, o método foi feito para isso mesmo, para você pensar no paciente e ter pouco problema, né? E ter pouco problema, ter pouca objeção, ser muito clara, né, nas coisas que você está fazendo, ser verdadeiro, que a verdade vende. Então, exatamente. então, isso pegou muito em mim, entendeu? Então, assim, muito disso, da verdade vender, das coisas fazerem muito claramente, que eu entrei no curso. Por que que Não só você entrei, não como ah, renovei, né? renovou? Exatamente. Está com a gente há mais de 2 anos nessa Exato. jornada. Você, Elaia, quando você começou a ter resultado com a Semana Fatura o Dobro, que passou pela sua cabeça de você não pensar, nossa, já vi esse evento aqui de graça, agora depois eu entro, eu nem entro nesse curso, vou aplicar aqui que eu aprendi, já tive resultado, Não, e isso vai se eu perpetuar. pensei assim, deve ter muito mais lá. Deve ter muito, e tem, né? Realmente muito mais do que ali na Semana Fatura o Dobro, que é muito de são pilares, igual você fala, né? Pilares que vão mudando você, a maneira de você enxergar o paciente, de ver como que ele pensa. Então, eu queria saber mais sobre isso, porque assim, a gente sabe sobre doença, sabe como que ele vai se comportar ali na doença dele e tudo, mas você não sabe o que que ele pensa de você, o que que ele pensa do seu consultório, o que que ele pensa da jornada que ele tem aqui dentro. Então, isso ficou. Eu queria saber mais sobre isso. Foi isso que me chamou mais atenção, porque isso a gente não tem na faculdade. A gente não tem lugar nenhum, assim, médico, né, que fale sobre isso, como o paciente pensa em relação àquilo. Porque às vezes você joga um diagnóstico sem pensar, né? Às vezes no que ele está sentindo, na dor dele, no como ele vai encarar aquilo. Então, eu queria saber mais sobre isso. E como é que foi descobrir mais sobre isso? Quais efeitos isso teve no seu consultório depois que Isso você foi começou a implementar muito tudo? impactante, sabe? Porque, assim, algumas coisas eu não tinha noção, né? De que, por exemplo, às vezes eu não ficar ali vendo o que a secretária está fazendo, tomando conta do meu consultório e não deixando a secretária se virar sozinha, quanto isso impacta no consultório. Porque às vezes o médico, ele às vezes ele acha que a secretária, ela vai resolver tudo. E não vai. E tem coisas que não é ela quem resolve. É você quem resolve. Isso eu não tinha noção. Eu não tinha muita noção disso. Como muito médico que eu já conheci, também não tem. Larga na mão da secretária e tudo bem. E não é assim. Não é bem assim. Então, ou seja, eu tive mais ciência daquilo e não ter medo de falar com o acompanhante, não ter medo de explicar, de ver o que ele está querendo, qual que é o problema que ele está achando para não fechar com a gente, entendeu? Então, e isso é a gente que resolve, não é a secretária. Sim.
Conta um pouco sobre a sua especialidade e quando você entrou, se você pensou, ah, mas eu não opero, eu não faço cirurgia, então não vai dar para dobrar o faturamento com isso aqui. Você tinha alguma dúvida quanto a isso? Eu no início eu achei assim, ixi, isso é para quem tem muito procedimento, quem vende muito, muito procedimento mesmo, exames, procedimentos e tudo. Será que vai funcionar? Só que eu tinha testado um pouco na Semana Fatura o Dobro. E eu sabia que eu só atendia consulta. Então, eu falei, assim, bom, eu quero tentar fazer. Eu vou encarar fazer, porque eu só atendo consultas. Então, eu preciso melhorar o que eu faço. Então, eu não tive, assim, muitas dúvidas, mas tive um pouco de receio. Só que, porque eu tinha visto muitas outras especialidades com procedimentos. Quando você Mas, entrou, não tinha nenhuma neurologista ainda, eu acho. não, Acho que a não, não, Fernanda foi depois, você, acho que você foi a foi primeira depois. neurologista. Foi depois. Então, assim, isso serve, né, na verdade, tanto para que pessoas que têm procedimentos, que realmente têm, mas como outras, como eu, que não têm procedimento. Mas que tem algumas coisas aqui que funcionam aqui dentro que os pacientes ficam encantados e maravilhados, né? Então, Conta pra assim, gente, o que que mais funciona, o que que você gosta mais de fazer do método, que você vê mais resultado? o que mais funciona são na verdade, o Health Plan, o meu Health Plan foi um pouco diferente daquela estruturação, né? Eu tenho uma Uma folha pastinha. que eu. Isso, a pasta, junto com a pasta, vem uma folha que tem assim os medicamentos que o paciente faz uso, né? E qual que é a proposta do tratamento? Olha, na revisão a gente vai ter esse resultado, a gente espera isso, daqui 3 meses a gente espera aquilo, e daqui 6 meses a gente espera aquilo outro do tratamento. Então, isso faz uma previsibilidade muito grande para o paciente. Então, ele sabe o que você está dizendo. Pode não ser alcançado, depende de mim, depende dele. Não é só meu, não é só de mim. Então, aí é uma parceria entre o paciente e o médico. E junto disso vem as medicações em uso, que aí eu até falo com eles: olha, você coloca essa folha no início da pasta, que se você passar mal e parar no pronto-socorro, você cata essa pasta e vai para o pronto-socorro. Que lá você abre, você vai ter todos os seus exames lá, você Eles vai ter amam. todo. Eles amam isso, todas as medicações em uso, ou algum relatório que eu tenha feito e tudo, tá tudo nessa pasta. Então, ou seja, ele não tem o trabalho de ficar catando um monte de coisa para levar para o pronto-socorro. E às vezes esquecer e chegar no pronto-socorro e não saber o remédio que ele toma. Então, que às vezes é muito difícil, porque é muito remédio e tudo. Às vezes ele não se lembra de tudo, né? Ou o acompanhante não se lembra. E tá ali. Eu faço essa previsibilidade para ele, entendeu? Então, isso impactou muito. E você, qual foi o momento que você viu mais assim, que eu lembro que você começou a implementar até você ter seu consultório próprio e tudo, e Sim, todas essas aham, conquistas, teve um uhum, tempo, né? Demorou um tempo. teve. Quanto tempo você demorou para dobrar o faturamento e você teve que fazer essas grandes reformas, ter um consultório todo luxuoso, você teve que gastar dinheiro para dobrar o faturamento, fazer Não, tráfego, essas coisas. não, não. Foi lá no meu consultório, dentro Hospital. do hospital, porque eu estava, né, em processo de obra, essas coisas, mas isso já era uma coisa que já estava prevista. Porém, eu comecei a dobrar, a triplicar o faturamento lá mesmo. E eu comecei a não dar conta dos pacientes. Eu não eu não faço encaixe, eu não faço essas coisas. Então, ou seja, isso impactou muito, assim, que eu falei, meu Deus, com em torno de uns 6 meses, assim, eu tripliquei o faturamento, né? Então, isso aí foi muito impactante para mim e lá dentro do consultório. Não foi nada dentro da clínica. E aí você montou a clínica depois, eu Isso. E lembro que aí foi lindo. eu dei um outro passo, que foi montar a clínica e sair lá de dentro do hospital.
que também isso tem um impacto, porque tem gente que vai, porque é o hospital e tudo, e aí eu fiquei esperando para ver se os pacientes caíam, né, aqui dentro da clínica. E não, desde o primeiro momento que eu abri, só vem aumentando o volume de pacientes. Então, hoje eu tive que limitar. Caramba, Eu tive, eu tive que limitar as idades. Eu não consigo mais. Eu tenho que ter ajuda agora, se eu quiser, porque eu não consigo. Se eu tiver que atender todo o público, eu não consigo mais atender, entendeu? Para eu dar a qualidade que o sim. curso me deu para conseguir fazer. Então, aí agora eu tive que limitar. O problema é bom, né? Você atraiu tanto paciente que você Mas teve que. eu não senti essa mudança de dentro do consultório para dentro da clínica, porque às vezes, por exemplo, o paciente se perde, né? O paciente não, eu não sei onde que a doutora mais está atendendo. Não, isso não aconteceu. Essa mudança você quis dizer de perder paciente quando você fez a transição para a clínica? Isso, Ah, tá. exatamente, exatamente. Como acontece às vezes, por exemplo, quando você passa do convênio para o particular, de uma cidade para outra, ou de um consultório para outro, e isso não aconteceu. Eles Outra procuraram pergunta mesmo. que eu vou te fazer agora que você está com esse problema ótimo, eu não sabia desse problema bom, Aham. maravilhoso, tem paciente É, é, demais. é. Olha, a maioria das pessoas que assistem dos profissionais da saúde, né, que assistem a Semana Fatura o Dobro, eles estão desesperados para captar pacientes. Eles estão fazendo anúncio, eles estão Uhum, abrindo a agenda lá no Doctoralha, e tem a agenda toda aberta, o paciente fica cancelando. Eles uhum, estão fazendo conteúdo, ninguém está dando like, ninguém está curtindo o conteúdo, e eles estão assim sentindo que nada funciona. O que que uhum. você acha que mais funcionou para você estar com esse problema bom de ter tanto paciente, você nem consegue atender todo mundo, em termos de atração de paciente? Você teve que fazer mil conteúdos, você aprendeu isso no curso. Conta um pouco Uhum. sobre essa parte de captação de paciente. Não, a captação de paciente é feito pelo boca a boca mesmo. Na verdade, pela jornada dele dentro do consultório e comigo dentro do consultório. Então, é o filho que conta para a avó, que conta para a tia, que vem a família toda, entendeu? Então, essa é a minha grande, como diz minha grande arma dentro do consultório, né? Que é o boca a boca. Eu tenho muito mais pacientes do boca a boca do que, por exemplo, pacientes, às vezes, vindo de internet, de algum outro tipo de lugar. Até porque eu faço um conteúdo, mas não é um conteúdo assim que eu fico o tempo todo ali, eu tenho Sim, que postar todo dia, eu tenho que fazer não sei o quê. Nada disso é feito. Eu não sou, né, produtora de conteúdo. produtora de conteúdo. Então, assim, Mas eu você faço na. gosta, né? Para você é Eu fácil, que para as outras gosto. pessoas geralmente não é. Então isso é muito Isso legal. A mas eu maioria até odeia. gosto, mas só que, assim, não é a fonte da onde vem os meus pacientes. Nunca foi, na verdade, né? Então, até pouco tempo atrás, até um ano e meio atrás, eu tinha o meu Instagram fechado, né? Eu abri depois, mas não é daí que vem meus pacientes, é do boca a boca. E eles falam dentro do consultório. Eu falei, eu vim porque a minha amiga, minha vizinha, assim, é da família ou amigos próximos que indicaram os pacientes, entendeu? Que máximo, que máximo. É. Parabéns por todos esses resultados, porque Obrigada. ainda assim você tem tempo de fazer reels e Isso. conteúdo e assim, a maioria das pessoas detesta. Exato, exatamente. Aí, na verdade, com essa liberdade um pouco, né, que eu tive, aí deu tempo, né? Deu tempo para eu poder ficar com os meus filhos um dia na semana de manhã para acompanhá-los na escola. Sou eu quem levo eles na escola, levo e busco. Então, esse tipo de coisa que o curso me proporcionou, não tem dinheiro nenhum que paga isso. Nenhum. Então, isso daí, além, né, do aumento de pacientes e tudo, isso daí foi muito importante, né, para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para funcionamento, assim, da minha família. Que bom. Eu fico muito feliz. Quando você já tinha me falado isso, mas assim, muito legal. É. Você já tinha feito algum outro tipo de curso que
tentasse bombar o seu Instagram para atrair pacientes, alguma coisa de Não, marketing médico, alguma coisa? Ou esse foi só o único primeiro que você não. fez? Nunca tinha feito, não pretendo fazer. Foi o único curso que eu fiz e pretendo continuar no método. Isso é raro Por- também, porque a maioria eu já fiz vários. E aí tem É, aquele é. receio, mais um curso não vai dar certo. Isso é Sim, raro sim. mesmo. É, mas eu posso dizer, né, com certeza que isso funciona. Até porque eu não sou uma pessoa de ficar assim na internet, tudo procurando curso e tal. E me chamou tanta atenção que esse eu não conseguia parar de ver, parar de assistir, parar de procurar, parar de conseguir penetrar dentro do curso, assim, para poder sugar o máximo que eu pudesse de informações, que essas informações são muito valiosas, muito, porque vai de encontro à ética médica, vai de encontro ao que você, o bem-estar do paciente. Então, isso para mim é o mais importante, que aí bateu com o que você sempre fala. A minha família é muito fã de tênis, né? E várias amigas Aham, minhas também adoram tênis. Aí adoram lá o Federer, aquilo tudo. Aí tem uma frase que ele fala, eu não acompanho tanto não, mas, né, de aham, tabela, porque todo aham, mundo à minha volta é mais fã de tênis do que de futebol. E aí ele aham. fala uma frase que eu levo muito aqui pro curso consultório High Tickets, desde que eu comecei, que eu amo, que é: quando eu me aposentar, eu vou me orgulhar de sempre ter jogado limpo. Não tem Sim. esqueminha, não tem reembolso assistido e entrar com o login do paciente, dividir recibo no Uhum, curso, não tem fazer sei lá o que para o paciente achar não sei o que e aparecer, brotar no consultório, não tem esqueminha de nada. uhum. É old Nada. is gold, É, atrair paciência e bombar as recomendações com base no seu trabalho feito de forma eticamente, né? exato, exatamente. É. E aí, ainda eu tenho muito paciente assim que está precisando em relação ao pós-consulta, por exemplo. Sempre tem alguma coisa a mais para você aprender no curso, né? Então, eu sempre tento fazer o máximo que eu posso do curso, mas é óbvio que a gente às vezes não consegue implementar tudo, Sim. né? E nem de uma vez, e às vezes passa-se 2 anos e não implementa algumas coisas. E quando você consegue implementar, é maravilhoso, porque o retorno do paciente é, assim, é sensacional. É uma coisa, o pós-consulta é uma coisa muito, muito surreal, como diz você, surreal. Como diz aqui eu, Você fala surreal. eu falo muito surreal, um toque, né, de linguagem. Minha mãe fala isso sempre, você só fala surreal. Mas é isso, assim, implementei, estou implementando, ainda tenho muita, logicamente, né, muita jornada para fazer ainda, mas o que tem me impactado é cada vez mais pacientes procurando, pacientes interessados em ter um bom atendimento. E às vezes eu vejo que as pessoas perguntam, né? Às vezes, precisa ser paciente rico, nenhum paciente rico tem aqui, né? Nada disso. Tudo começou lá dentro do hospital, eles vieram inclusive para cá, acharam que tem um conforto melhor aqui. E não são pacientes que se importam com a saúde deles, é isso que é o importante, entendeu? Não são pacientes ricos, assim, que tenham que gastar, né, mundos e fundos, enfim. Para quem acha, o que você diria para quem acha que dobrar o faturamento é só entrar no curso e botar o dobro do valor da consulta? Tem Não, gente, eu juro que tem não, gente que acha que é isso, eu juro. não, não, de jeito nenhum. Na verdade, é tudo bem, assim, segmentado, né? Tem alguns passos que você precisa fazer para que você consiga atingir, né, esse aumento progressivo, né, do valor da experiência do paciente mesmo, né? Mas não é só isso, não é só aumentar a consulta, até porque um bom atendimento, ele requer tempo. Exatamente. Então, eu até vi uma postagem que você fez aí recentemente que fala, olha, se seu
médico não perguntou como que está seu sono, como que está a sua vida, como que tá as suas Foi coisas. agora, foi o que aconteceu Foi. comigo quando eu fiz a consulta online para pegar o Se antibiótico. o Foi um seu médico não traumatizante pergunta de 4 minutos. isso, se o seu médico não pergunta isso, repense, porque ele não é seu médico, né? Então, assim, é sobre isso, na verdade, Ele é né? um traficante de drogas, drogas lícitas. Não é sobre dobrar o valor da consulta. É sobre o paciente ter uma experiência que de fato melhore ele, né? Que de fato ele seja atendido da maneira que ele precisa. É. Eu queria que você desse um spoiler também, que eu me lembrei agora, uma vez você contando de uma história que era muito boa e que é uma outra dor que muita gente vem aqui e pergunta, que é buraco na agenda, paciente que chega atrasado, falta. Isso, Como é que você lida com isso hoje? Conta alguma história de alguma coisa que tenha acontecido Teve uma para. vez que uma paciente, porque as consultas elas têm 60 minutos, né, de duração. Então ela chegou faltando 20 minutos, eu acho que para acabar a consulta dela. E já tinha o outro paciente do outro horário, né, já tinha chegado. Isso lá no hospital, E você já né? tinha avisado, só para eles E entenderem, que tem que chegar no horário, tem que senão não vai chegar no conseguir horário, que eu atender. não atraso. E aí eles não acham que isso é verdade, os É, pacientes. no Eles começo não é acham verdade. que isso é verdade, Exatamente. que vai atrasar e tal, enfim. E aí ela chegou e aí a secretária foi explicar para ela, olha, infelizmente a médica não vai poder te atender porque falta 20 minutos para acabar a sua consulta, o outro paciente já está aí e tudo. E aí a paciente começou a ficar meio nervosa, assim, aí ela me ligou, me mandou um telefone e falou, olha, doutora, o paciente está aqui, está meio questionando e tal. E aí eu fui lá. Aí era uma recepção única, né, com vários outros médicos também atendendo no mesmo local, então uma recepção única, tinha muito paciente ali. Nossa. E a outra paciente que já estava me aguardando, né? E aí eu virei e falei, olha, infelizmente eu não consigo te atender em 20 minutos. Uma consulta que é para fazer em 60 minutos. Eu não vou entregar para você aquilo que você merece. E eu não consigo atrasar o outro paciente que já está aqui aguardando. Então, é injusto isso com ele, é injusto isso com o seu tratamento, que você não merece pagar uma consulta para ter 20 minutos de mim. Você merece ter 60 minutos. Então, eu te sugiro marcar um outro horário. Porque aí eu posso te atender, eu sei que, né? E a pessoa veio de longe até. Eu virei e falei assim: olha, a gente pode até fazer o seguinte: os meus pacientes não costumam faltar. Mas, se caso você quiser ficar aguardando e eu poder colocar, se alguém faltar, mas eu não posso te garantir. E ninguém faltou nesse dia. E ela não ficou, não, doutora, eu prefiro remarcar. Remarcar. Que bom Aí que eu... ela remarcou. Quando ela remarcou, acho que um tempo depois, quando ela veio, ela virou e falou assim: ai, doutora, eu remarquei. Você lembra daquela. Ela mesma lembrou. Você lembra daquela coisa que deu, que eu não pude ser atendida? E tudo eu remarquei e marquei para minha mãe também. As pessoas acham que o paciente nunca mais vai voltar, que vai dar um É, escândalo, mas ainda exato. remarcou a mãe. E eu marquei para minha mãe, porque Eu não lembrava da mãe. eu sei que aqui eu vou ser atendida no horário que eu chegar, no horário que é a minha consulta. Eu não vou ficar aqui esperando, ou minha mãe, que é muito idosa, vai ficar aqui esperando. E isso me deu um choque, assim, porque ela, além dela marcar, ela recomendou para outra pessoa da família dela, é muito querida dela, né? Então, isso me impactou muito, porque não só voltou, como marcou para outra pessoa. E pelo fato de eu ter feito isso com ela, né? Pelo fato de eu ter ido lá, ter conversado, ter falado e tudo. Então, assim, as pessoas, você acha que as pessoas não vão entender. Às vezes o médico foge um pouco desse contato, desse estresse, Fica com né? medo do estresse. Fica com medo, isso, do estresse. Mas é Mas melhor para o próprio paciente. E aí? Exatamente. Então, você falando dessa forma, e é verdade, não é mentira, é verdade, é melhor para ele do que inclusive, eu até virei e falei assim: olha, pensa se fosse você
que estivesse aqui, aguardando para o próximo horário. Seria justo com você eu atrasar você para que eu atenda quem chegou atrasado? Não seria justo. Então, por Perfeito. isso que eu acho que você deve remarcar a consulta. Eu vou estar aqui, você pode ter certeza que eu vou estar te aguardando. E foi assim Nossa. que foi feito. E nunca mais atrasa na vida. Nunca mais atrasou. Mas nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu queria te dar muito, assim, infinitos parabéns, porque pode ter qualquer método no mundo. Se você não seguir, se você não. Assim, Isso. você é um exemplo de ser humano, de médica, de tudo pra gente. Você apostou nesse Obrigada. método, nesse curso, Isso. quando tudo era mato, É, quando não tinha ninguém. Então você, isso. né, hoje aí são mais de 2.000 consultórios. Quando você entrou, não tinha nem, sei lá, nem É, 50, eu acho. Ou a é. primeira turma, nem sei quantos. Aham. Era É, muita eu acho pouca que eu ia gente. dizer a segunda turma, acho que foi a segunda. Sim, então tinha É. muita pouca gente. Eu não vou me lembrar agora o Uhum. número exato, mas abaixo de 50 ou 100, com certeza é. Aham, aham. Isso Então, mesmo. assim, os seus resultados são todos méritos seu. Sim. Assim, então, muito, muito, muito parabéns. E é uma honra Obrigada. ter você como uma das primeiras alunas do curso de Aham. consultora High Ticket, se não a primeira que trabalhava só com consultas, É, né? exato. Exatamente. Então, agradecer muito pelo seu tempo. O sábado é super importante, né, pra gente essa conversa, porque as Uhum. pessoas, né, escutam outros profissionais falando, nossa, então funciona, então a situação é parecida com a minha. Então, assim, Aham. obrigada de coração. Obrigada a vocês. Na verdade, eu só tenho a agradecer, né, a toda a equipe, a todo o time Nanda Mac, né, por ter me ajudado a poder sanar algumas dores, não só minhas, mas dos meus pacientes também, ajudado mais a eles, inclusive, do que a mim, porque é para eles o resultado. Então, eles se sentem assim também, agradecidos, né, por eu estar fazendo isso também. Então, eu agradeço muito ao curso, a toda a equipe aí, por ter me ajudado em todas as horas que eu precisei. Imagina, e vamos continuar ajudando em tudo que você precisar, conte com a gente. Aham, tá bom, Muito tá bom. obrigada, Elaia. Obrigada a você, um Um beijo. beijo.